Olá, tomar a correção da bimestral do dia 25 de setembro, sétima questão. Em um plano cartesiano, a parábola descrita pela função f de x igual a menos x quadrado mais bx mais c, em que b e c são números reais, intersecta os eixos coordenados nos pontos m, n e t. E as coordenadas do ponto de máximo são v1, 4. A função afim, cujo gráfico é a reta que passa pelos pontos n e t, é dada por... Então, tem uma reta que passa por n e t. Então, qual é a função que gera esse gráfico, né? Essa reta? Muito bem. Então, a gente precisa descobrir quem é o n e quem é o t, né? Quais são as coordenadas de n e quais são as coordenadas de t. Belezinha? Bom, para isso a gente tem o vértice aqui. E a gente tem a função, repara que a função, a gente já sabe que o a vale menos 1. O a é o cara que está multiplicando o x quadrado. Então é menos 1, com cavidade para baixo, né? O a negativo, toda aquela história. Dá para descobrir o b e o c? Dá. Para descobrir o b, vamos usar a fórmula do x do vértice. X do vértice menos b sobre 2a. E o x do vértice tem que dar 1, né? Agora, repara que o a é menos 1. Então vai ficar menos b dividido por 2 vezes menos 1. Isso tem que dar 1. Esse menos com menos vai dar mais, então vai ficar b sobre 2 igual a 1. Se b sobre 2 é igual a 1, quer dizer que o b é 2. Então já temos o a da função, né? E já temos o b agora. Então a nossa função, por hora, está assim. F de x é menos x quadrado mais 2x mais c. Bom, e como que a gente vai descobrir o c? Ora, quando x é 1, o y é 4, né? Então, se a gente colocar nossa função, o x valendo 1, vai ficar menos 1 quadrado mais 2 vezes 1 mais c. Isso tem que dar 4. Repara que menos 1 quadrado é menos 1, né? Só 1 que está ao quadrado aqui, ó. O menos não. Vai ficar menos 1 mais 2 mais c igual a 4. Portanto, o c vai valer 3. Então já temos a nossa função, já temos o a, o b e o c. Então, nossa função é essa daqui, né? Opa. F de x igual a menos x quadrado mais 2x mais 3. Olhando essa funçãozinha aqui, a gente já sabe então o ponto n, né? Quem vai ser o n? Se a gente colocar o x valendo 0, então nessa função f de 0 vai dar 3. Portanto, aqui o n é 3, né? O y do n, né? Então o ponto n é o ponto 0, 3. Tá. Só falta agora então o ponto t. O ponto t, né, o x do ponto t é uma das raízes da função. Então vamos achar as raízes da função. Então vamos fazer a pergunta, né? Quando que f de x igual a 0? Então, raízes. Então quero resolver essa equação. Menos x quadrado mais 2x mais 3 igual a 0. Soma e produto? A soma tem que dar menos b sobre o a. Então a soma tem que dar 2. E o produto tem que dar c sobre a. Então, o produto tem que dar menos 3. Existe dois números que somando é 2, multiplicando é menos 3? Existe, né? São os números menos 1 e 3. Repara, então, que o x do m, né, é menos 1. Então, aqui vai estar o menos 1. E o t, aqui vai estar o 3, né? Então, o ponto t é o ponto 3, 0. Muito bem, então agora já podemos achar a função que gera esse gráfico, né? Então nossa função afim passa pelos pontos 0, 3 e 3, 0. 0, 3, 3, 0. Se é uma função afim, é uma função desse tipo, y igual a x mais b, tá? Não tem nada a ver com a e o b que está aqui, hein? Vamos lá, então. Vamos fazer pelo jeito tradicional. Se o a é delta, né, o a é o coeficiente angular que a gente obtém fazendo delta y sobre delta x. Então aqui, a variação do x
do 0 para o 3, aumentou 3, enquanto o y foi do 3 para o 0, diminuiu 3. Então vai ficar menos 3 ΔY sobre ΔX, menos 1. Então minha função, o a vale menos 1. E o b, né, na função afim, é onde ele cruza com o eixo y, né? O b é o 3. Porque na nossa função, por enquanto, ela está assim, né? Menos x mais b, no lugar do a eu pus menos 1. E quando x é 0, o y é 3. Então, se você colocar o x valendo 0, o y é 3, então o b é 3. Tá? Então, a nossa função é y igual a menos x mais 3. Alternativa B de bola. Belezinha? Vamos para a questão 8. Laura é geóloga e está fazendo pesquisa numa caverna, cuja entrada tem o formato de uma parábola invertida. Essa entrada, no nível do chão, tem 2 metros de largura, e seu ponto mais alto está a 2,5 metros do chão, conforme a figura a seguir. Para realizar sua pesquisa, ela precisa entrar na caverna com o equipamento guardado em uma caixa de 1 metro de largura. Qual a altura máxima em metros que a caixa pode ter para passar pela entrada? Então está aqui o desenho da caverna com as suas dimensões, né? 2 por 2,5 ali. E a caixa que tem 1 metro de largura. Então, qual deve ser a altura máxima que a caixa poderia ter, né? Muito bem. Então vamos imaginar um eixo x, um eixo y aqui. Então a gente podia colocar um eixo y aqui em cima, aqui bem no meio, né? Podia colocar em qualquer lugar, tá? Mas acho que colocar aqui bem no meio é legal. Então aqui está o eixo y. E o eixo x no chão, né? Então está aqui bem no chão. Então com essas coordenadas, a nossa parábola está aqui. A gente pode tirar aqui, né, do desenho para ficar melhor de ver. Então está aqui. Eixo x, eixo y. Como a largura aqui, né, no chão da caverna é 2 metros, então a gente podia colocar que aqui é 1 e aqui é menos 1. Né? 1 metro para cá, para a esquerda, para a direita, 1 metro para a esquerda. Bom, e 2,5 aqui, né? 2,5 é o y do vértice, então. Então, esses são os dados que a gente tem aqui. A caixa tem 1 metro de largura, então você vê que a caixa estaria aqui do menos meio, né? Ela estaria aqui do menos meio até o meio. Vou deixar em fração. Do menos meio ao meio, né? 1 metro de largura para a caixa, 2 metros para a caverna. Então, a altura máxima vai estar aqui, né? Então, nessa minha parábola, eu quero saber quando o x for meio, quem será o y, né? Onde estará o y. Belezinha? Então vamos escrever a nossa função, né? Com esse sistema de coordenadas, nossa função seria y. Então eu sei, né? Fazendo uma tabelinha antes. A gente sabe aqui que se x for menos 1, o y é 0. Se x for 0, o y é 2,5. E se o x for 1, o y volta a ser 0. Então a gente tem a nossa simetria aqui, que a gente poderia explorar escrevendo então a função assim, né? Y igual a que multiplica x menos 1, vezes x menos 1. Mais 0 aqui fora, né? Que não precisa escrever. Então, note que se você colocar x valendo menos 1, zero esse cara. Então, vai dar y igual a 0. Se você colocar o x valendo 1, zero esse cara. Então, vai dar y igual a 0. E eu tenho aqui x vezes x, uma função quadrática, né? Vai aparecer ax quadrado. Muito bem, para descobrir quem é o a, basta escolher esse ponto aqui, né? Se x for 0, então coloco o x valendo 0 na sua função. 0 mais 1, 0 menos 1. Isso tem que dar 2,5. Vou pôr 5 sobre 2, ó, fração.
2,5. Então, vamos ter aqui, né? 0 mais 1 dá 1, 1 vezes menos 1 é menos 1, então ficou menos A igual a 5 meios. Então, A é menos 5 sobre 2. Então, minha função é y igual a menos 5 sobre 2, que multiplica x mais 1, x menos 1. E agora eu vou pôr na função x valendo meio. Então, se x for meio, quem vai ser o y? Menos 5 sobre 2, que multiplica meio mais 1, vezes meio menos 1. Menos 5 meios, que multiplica meio mais 1 é 3 sobre 2, meio menos 1 é menos meio. Esse menos com menos no final vai dar mais, 5 vezes 3 é 15, e 2 vezes 2 vezes 2 vai dar 8. E nem precisa transformar em decimal, né? Porque já tem ele nas alternativas, foi deixado na forma fracionária mesmo. 15 sobre 8 metros. Belezinha? Então essa foi a questão 8. No próximo vídeo continuamos.